E aí, galera, beleza? Aqui é Gustavo Ferreira, junto com meu amigo Juliano Taliati, no canal JG Comics. E aí, meu amigo, como é que você tá? Beleza, Buff. E você, tudo jóia? Como é que você tá? Bem, graças a Deus. Beleza. Bom, galera, hoje nós vamos aí fazer um vídeo um pouco mais filosófico. Você já parou para pensar como que seriam os super-heróis, por exemplo, atuando dentro da sociedade em questões políticas? Você já pensou se você tivesse superpoderes, se você também atuaria dessa maneira? Bom, o tema desse vídeo é isso. Fica com a gente até o final. Mas antes, vem vinheta. Isso aí, Gustavo. Isso aí. Aí questões políticas, questões sociais. Aí a ideia, assim, básica era: se você fosse super-herói, você agiria? Como você agiria? E por que, assim, que nos quadrinhos, animações, quadrinhos acontece, mas não tanto e não em grandes sagas, mas animações, filmes, séries, a gente não vê isso acontecer. A gente vê, assim, eles resolvendo o problema de extraterrestres maus que entram na Terra, resolvendo problemas de destruição no universo e a Terra está em perigo, mas não os problemas cotidianos, né? Os Exato. problemas sociais, os problemas de fome, de roubos, de governos ditatoriais. Aí, tanto faz, de governos ditatoriais de direita, esquerda, o objetivo do vídeo não é ser um vídeo político, mas é um vídeo para a gente trazer à tona um debate filosófico, uma conversa filosófica a respeito disso. Se nós fôssemos determinados super-heróis ou heróis, se nós agiríamos ou não e por quê. E por que também que isso não acontece, igual o Gustavo falou. Vamos começar aqui. A gente sempre pensa em super-herói. Quando a gente pensa em super-herói, você vai pensar em quem? Você vai pensar no Superman, né? Se você for pensar por exemplo, da Marvel, você talvez vai pensar não no equivalente dele, que é difícil falar quem seria, mas talvez você vai pensar no Homem-Aranha, que não tem nada a ver com isso. Sim. Né? E o Homem-Aranha, qual é o apelido do Homem-Aranha? O amigão da vizinhança. O Homem-Aranha, ele procura resolver esses pequenos delitos, problemas que tem ali dentro da cidade de Nova York, no que ele pode fazer. Sim. Mas a gente está falando além disso, né? E você, Gustavo, Vamos começar pelo Superman. Isso. O que você faria, cara? Ou você não faria nada, faria igual o Superman mesmo, assim? Não, quando você falou dessa questão, eu fiquei imaginando justamente com os poderes do Superman. Por quê, né? Porque, assim, você tem uma força monstruosa, que eu acredito que o Superman é mais forte que o Homem-Aranha, né? Ele é mais rápido, ele é capaz de voar, então daqui ele rapidamente chegaria, por exemplo, sei lá, na África, na China, não sei, né? Então, quando você comentou isso, eu fiquei imaginando mais na questão do Superman. O que eu faria se eu fosse o Superman, tivesse os mesmos poderes e tal? Cara, eu confesso para você que eu fiquei muito assim, nossa, pensa, eu poderia chegar, sei lá, no Afeganistão e tá aqui tendo aquela guerra, eu poderia tentar parar, mas será que eu faria isso mesmo? Eu fiquei me questionando isso, sabe? Ou será que simplesmente eu ia ficar na minha vidinha, tipo, tipo Clark Kent lá em Smallville? Sabe? Então, eu não sei, cara. Eu acho que se eu tivesse superpoderes igual é assim, eu tentaria ajudar os outros, mas não nessas questões tão graves, sabe? Tipo, não iria me meter contra uma guerra, eu não iria, sei lá, parar um lugar para tentar. Ah, não, tá tendo discussão. Eu acho que eu ajudaria mais, tipo assim, eu ia ver um cara com fome, eu ia tentar, sei lá, arrumar alguma coisa para ele. Nesse sentido, uma coisa mais pequena e não tão ampla, sabe? Sim, sim. Então, é complicado, porque assim, o Superman, além disso tudo, ele tem um grande poder também. A imagem dele é poderosa, né? Então, aonde ele aparece, as pessoas veem ele de uma outra maneira.
é muito complicado se colocar no lugar de um ser fictício assim, então nessa a gente pode dar uma viajada. Sim. E pensar uma série de situações, né? Porque, assim, o que a gente vê? A gente vê em problemas naturais. Estourou um vulcão em tal lugar, tem um maremoto e não sei aonde, aí é mais a área do Aquaman, né? Mas, assim, esses problemas sociais, eu acho que o Superman deveria ter a obrigação de estar ajudando. Quando a gente fala em Superman, mas, por exemplo, falar no Batman, que é um herói, né? A gente fala que o Batman é um super-herói. É porque ele tem outros poderes, né? Ou você fala, por exemplo, no Tony Stark, que em alguns momentos, por exemplo, as empresas Stark, né? A gente fala um pouquinho da Marvel também, né, pessoal? Elas acabam... No Homem de Ferro 1, aparece esse lance das empresas dele estarem vendendo armamentos para essa região mesmo que você está falando aí, do Afeganistão. E aí você vê, em relação aos países, que armam os outros contra as guerras. Então, a gente viu isso muito na época da Guerra Fria. Sim. E que então, a União Soviética estava do lado do Irã e os Estados Unidos do lado do Iraque. Então, assim, quem ajudou a fomentar e aparecer um Saddam Hussein da vida foi o próprio Estados Unidos. E ele passou boa parte da vida dele lá, sabe? Então, assim, aqui as questões de inteligência dos heróis, falando como um todo, eles poderiam estar, sim, atuando em fórmulas, em ações para tentar diminuir ao máximo a fome no mundo, a pobreza nos lugares, por exemplo, como na África, né? Ou nos países da América do Sul, o próprio Brasil, países da Ásia, ou mesmo os grandes países são mais ricos. Os próprios Estados Unidos é um contingente imenso de pessoas pobres também, e que passam necessidades. E, assim, você vê o lance do poder, porque o Lex Luthor, ele sempre quer o quê? Ele não quer só derrotar o Superman. Ele quer ser o presidente dos Estados Unidos. Essa é a visão dele. Depois que ele conhece o lance da equação antivida, ele muda um pouco o foco dele. Ele quer um pouco da equação antivida. Mas para quê? Por quê? Porque ele quer controlar. Quando você pensa no Darkseid, o que o Darkseid quer? Ele quer esse tipo de coisa. O Thanos, o Thanos Vingadores, o que o Thanos pensou da maneira dele? Ele exterminava a metade e qual era o lance? Era acabar com a fome. E que as pessoas teriam mais emprego e tudo. A ideia dele era essa. Era um fim que era, vamos dizer assim, um fim que seria um bem para as pessoas que ficassem, mas não é dessa maneira que pode ser e deve ser feito. Então, quando eles trabalham o caso do vilão, as pessoas vão olhar e vão falar assim, peraí, mas se não tiver... Tanto é que no Vingadores Ultimato, quando ele fala que ele conseguiu dizimar metade da população do universo, e aí tá as pessoas conversando, e o Capitão América tentando ver o lado positivo para continuar a vida, né? Falando das baleias no Rio Hudson, tal, em Nova York. Aí o Thanos fala assim, então me agradeçam. Por quê? Porque ele tinha convicção que ele estava fazendo um bem. Evidentemente que esse não é o meio para se chegar a esse fim. Exatamente. Os fins não justificam os meios. Né? Eu acho que é assim que fala a frase, né? Enfim. Agora, duas coisas aí que você estava falando, cara, e na hora me veio assim na cabeça. Primeiro, a questão de coisa assim de policial e tal, né? Delitos menores. Eu não tinha nem pensado nisso, mas agora que você falou, cara, eu acho que se eu tivesse os mesmos recursos que o Batman, sabe, ser versado em 100 e poucas artes marciais, ter dinheiro, assim, igual ele tem, ter aquelas parafernálias tudo que ele inventa, cara, eu acho que eu ia curtir sair de noite caçando os bandidos, cara. Eu achei essa ideia legal. Então, mas aí é por isso que eu acho que ele faz sucesso, né? Porque, assim, ele vai muito na linha do justiceiro, né? Ele é considerado um herói, mas ele vai muito na linha do justiceiro. E eu acho, não sei, com a minha cabeça hoje, eu acho que eu faria uma coisa dessa. Eu acho mais provável eu fazer o que o Batman faz do que o Superman faz, sacou? Tipo, se eu tivesse
super força, aqueles raiozinhos que saem do olho, eu não ia, sabe? Questão militar, eu acho que não. Mas já caçar bandido eu já faria. Eu acho que já teria uma outra coisa. E a segunda coisa que você falou aí da África, cara, me veio na mente aqui agora o Pantera Negra. Pô, ele tem recurso pra caramba e é um tipo de herói que ele não está envolvido nessas questões. A gente não vê tanto o lance do Pantera Negra naquelas coisas da África lá. Ele está envolvido com outras coisas. E aí, né, não sei, eu acho que se tivesse alguma coisa relacionada, talvez seria até mais legal. Assim, ele ali no caso do Pantera Negra são as tribos, eles respeitam essas tribos e eles resolvem o problema de Wakanda. Sim. Eles isolaram do mundo com uma tecnologia muito mais avançada do que nos outros lugares, então nesse sentido eles poderiam estar ajudando toda a África e não, entre aspas, apenas Wakanda, né? Sim, exatamente, foi isso que eu pensei, porque eu acho que seria mais até interessante, cara, imagina um quadrinho que parece Pantera Negra lá, resolvendo algum problema entre os países e tal, e isso acaba envolvendo outros personagens da Marvel, eu acho que seria legal. Assim, o que a gente vê, pelo menos é o que eu senti no filme, eles tentaram trazer um pouco dessa linha com reuniões na ONU, e outra, eles têm um pouco de receio de interferir e das pessoas acharem que eles querem tomar conta, porque muito dos quadrinhos, né, ou das animações, você vê os governos, principalmente o governo norte-americano, com medo deles. Com medo do que pode acontecer. Você vê isso em Batman vs Superman, o próprio Batman, esse cara que tem receio, no Batman Lego, né, de uma forma mais caricata, mas ele com medo do que o Superman pode fazer, é o medo do poder supremo, né, do poder maior. E até o Lex Luthor levanta um dilema no Batman vs Superman, que fala que se Deus é todo poderoso, ele não pode ser nem de todo bom e nem todo mal. Se o Superman é um deus, mas ele tem que escolher. Ele mata o Batman e leva a cabeça dele para ele, ou salva a mãe dele ali, no caso. Né, para salvar a mãe dele. Então, assim, que eles têm sentimentos e tal. O Superman, quando ele vai lá e dá o depoimento, onde explode aquela bomba e morre todo mundo, eu acho muito interessante, o Zack Snyder é craque nisso, quando ele passa, ele empurra o portão lentamente, ele não entra voando, nada disso. Ali ele tenta se mostrar o mais próximo possível a eles, né? Pegando um pouco de cenas de filme assim. Se você imagina sendo o Flash podendo dar a volta no mundo várias vezes, você consegue estar... O Flash praticamente consegue estar... Não, né? Evidentemente que isso é impossível, mas está em vários lugares ao mesmo tempo, entre aspas, não ao mesmo tempo, mas em frações mínimas de tempo, que não é? E nessa ele prenderia a quantidade de gente, né, cara? Sim. Seria um Robin Hood maravilhoso, né? Tirando do rico para dar para o pobre e tal, né? Ele poderia fazer muito bem isso, ele poderia ir no lugar, tirar, sei lá, uma certa quantidade de comida, levar para outro, que na verdade precisa mais. Tá certo que talvez isso sairia um pouquinho, né? Isso não seria correto. Eu também não faria isso. Mas com a mente deles juntas, eles conseguiriam melhorar essa situação econômica mundial. Mas me parece que isso não é feito e eles dão a desculpa de que as pessoas vão achar que nós estamos interferindo nelas. Mas eu acho que eles podem interferir positivamente. Sim, exatamente. Então, sempre é uma questão política nesses desenhos, né? Política nesse sentido de um não se envolver com o outro ali. Mas esse debate filosófico a gente não vê nem nos grandes canais aí que tratam do mesmo tema que nós estamos tratando aqui, né? De heróis, séries, animações. E também a gente não vê, não sei se as pessoas imaginariam que seria monótono, não, porque esse é um problema comum e que acontece no mundo e que daria mais ênfase a problemas gigantescos como uma explosão do planeta ou invasão alienígena e tal, esse tipo de situação. Mas, por exemplo, aí fazendo agora um gancho com o cinema, né? O Watchmen, o filme Watchmen, né? O Dr. Manhattan ele interfere diretamente na Guerra do Vietnã.
Ele é usado como uma arma ali. Boa. Né? E esqueci agora o nome daquele super-herói que, na verdade, depois se torna super-vilão. Ele também influencia muito na questão do desenvolvimento tecnológico. Né? Então, o ótimo filme, né, ele traz muito essa questão de como que esse universo pode, né, ele pode interferir. E eu fiquei pensando aqui agora, na hora que você estava falando também, a questão, por exemplo, imagina só, se a gente pega os Illuminati lá da Marvel, né, que o Pantera Negra, o Dr. Charles Xavier, o Doutor Estranho, se esse pessoal se junta, por exemplo, para resolver o problema da fome, caraca, velho, acabava, não tinha mais esse negócio de fome, né? Mas eu acho que a questão ela não vem pelos quadrinhos, porque já que eles são supers, eu acho que a ideia é, tipo assim, tratar de problemas mais super, sei lá. Então, eles acabam esquecendo do que é o básico, né? Sim. Que é o cotidiano ali, né? O que é realmente o problema. E eles não tratam disso, e é verdade mesmo. Eu estava olhando ali para ver se eu achava o quadrinho do Watchmen, mas ele está aqui, mas tem tanto quadrinho aqui, não dá para vê-lo. Ele deve estar por baixo. Mas é exato, é verdade. E, pô, quase veio o nome dele, cara. E esse cara cria de uma inteligência assim, suprema, né? Ele cria uma outra maneira, porque eu não vi o filme, mas eu li o quadrinho. E você lembrou bem do Watchmen, e ele é usado para isso. É como se fosse a bomba atômica mesmo, né? Sim. Fazendo aqui, por exemplo, quando os Estados Unidos jogou as 2 bombas atômicas no Japão, na verdade, a União Soviética, a Rússia já tinha invadido lá, já tinha tomado. Eles jogaram a bomba para mostrar força para a União Soviética. E muitos historiadores colocam ali como ponto de partida da Guerra Fria. Uhum. Né? E, então, é bem interessante isso. Assim, de fato, a gente parar para pensar, a gente pode tomar inúmeros caminhos de diversas, ou da DC ou da Marvel, dependendo do herói, né? Se ele é um mágico, se é um mágico com poderes como o Doutor Estranho ou uma WandaVision, isso não seria difícil para eles, né? Se você é um cara com um cérebro privilegiado, como o Bruce Wayne ou o Stark, né? O Tony Stark, você vai criar um outro modelo, o Richards, né? Também que é dos Illuminati, o próprio Pantera Negra, que está entre os seres mais inteligentes ali. E aí você coloca assim, por exemplo, o Aquaman, né, no filme. O Aquaman, ele não queria... Ele estava na Terra, mas ele não queria se envolver com os problemas da Terra, e ele tinha que ser um rei em Atlântida, mas ele também não queria essa responsabilidade. As pessoas precisavam dele ali. Sim. E aí eu acho que entra um pouco o lado humano dele, do medo de falhar com as pessoas, mas só dele ter medo de falhar e não tentar, ele já estava falhando automaticamente. Sim. Também, né? Então, assim, é muito fácil para a gente falar, e é interessante pensar a respeito, porque esse tipo de coisa não é colocada, mas é um papo legal de se ter. Sim. Você falou da Wanda aí, cara. Imagina se a Wanda, por exemplo, cisma, que ela já fez isso, né? De remodelar a realidade. Se ela cisma e fala assim, não, eu não quero mais que tenha fome, guerra no mundo. Ela poderia ter feito isso. Sim. Ela poderia mudar a realidade para dos filhos dela, mas não para mudar a questão de guerra. É como se não existisse na cabeça dela essa questão de guerra e tal. Para ela ali, os filhos é o mais importante. E aí, quando você vê, por exemplo, o próprio Thanos, quando ele pega e faz o estalar de dedos, ele não precisava matar ninguém, e apenas que, já que ele era todo poderoso ali, ele poderia criar um sistema que todo mundo pudesse ter emprego, matar a fome, ao invés de matar metade da população. Né? Você precisava... Muita gente pensa assim, muita gente acha que essa é a solução. Exatamente. Isso me assusta. É para assustar mesmo. Agora pensa, né? Essa questão... Cara, eu gostei muito do tema. Eu acho que se a gente for pegar mesmo para falar mais coisa aqui, eu acho que a gente fica mais de meia hora falando disso aí. Muito mais. E eu acho o seguinte também, se você quiser, a gente pode um dia, sei lá,
A gente, se bem falamos por alto nisso, né? Mas um dia a gente pode escolher uns heróis aleatórios aí, né? Um dia a gente pode, sei lá, quem sabe fazer uma live, se tiver uma pessoa participando, a gente avisa, né? Duas, três, sei lá, pessoas, e elas perguntam, fazem as perguntas pra gente, e a gente tenta responder em cima daquilo ali. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like se você não deixou, e vamos que vamos. Valeu, moço. Valeu, galera. Um abraço, meu amigo. Fui! Abraço.